Agora acho que tá bom. Agora sim. Agora Agora foi. sim, agora sim. Perfeito, perfeito. Então Beleza. é isso, Carlos. Boa mentoria aí. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá? Beleza. Mas estamos juntos. Qualquer coisa, só chamar. Fechou então, Matheus. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, Gui. Sou o primeiro a chegar e Valeu. você chegando. Tamo junto. Forte abraço. Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem? Maravilhoso de tarde. Maravilhosa tarde. E hoje tudo certo com o nosso link à tarde, então, né? É. Não deu problema hoje. Agora tá. Maravilhosa tarde, Gui, tudo bem? Opa, tudo tranquilo. E você? Tô ótima. E aí, já bateram a meta 3, Gui? Vai hoje vai. MFC não pode ficar dando esses, demorando, não. Como que a gente vai usar Essa vocês? MFC é histórica, hein, gente? Não, hoje vai. A gente, é realmente assim, não é dar desculpa, né? Mas os feriados, eles acabaram atrapalhando um pouquinho, sim. Sim. E trabalharam muitas academias, viu, Gui? Sim. Muitas mesmo. O mês não foi bom. A verdade é essa. Na verdade, tu conseguiu bater os resultados, mas muitos não. Mas Realmente... assim, Carlos, ó, como você está entrando agora, você vai ver que as academias que estão prospectando sempre, elas sempre têm uma gordura, tem um mailing guardado, o mailing não está tão trabalhado, porque se eles estão fazendo algumas campanhas de indicação, parceria externa, eles vão ter sempre um mailing mais fresco do que aquele que não só usa sempre o mesmo mailing, né? Ou leads diferentes, né? Legal. Desculpa, mas eu vou comer uma uvinha aqui, tá? Pô, tá muito boa. Deixa nós babando aqui, pode comer. Pô, cara, comprei uma uva, pensa num troço doce, cara. Meu Deus, coisa mesmo? boa. Meu Deus do céu, mais doce que chocolate isso aqui. Sabe que eu Pô, gosto? Eu gosto da bergamota Poncã. Cara, eu como um saco. Eu sento e como... Vocês já comeram tâmara com morango? Gente, Não. experimenta. No mercado municipal em São Paulo, inclusive, nunca comprem fruta lá, tá? Eles vendem a tâmara, você parte ela no meio e coloca o morango. Parece que é chocolate. É maravilhoso. Que massa. Sério? Olha só. É muito gostoso, é doce. Quando não Mas tá querendo... Eu se não quiser ir para as drogas, vai para tangerina a tâmara, com morango. é sentar no meio-fio, no sol, no inverno e comer aquilo. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. A Lá gente em nunca Minas, a gente pega essas gostava manias, de jogar a casca nos amigos. Pegava e jogava. Tem coisas que a gente vai ficando mais velho, a gente tem que parar de fazer, né? Mas não que a gente goste, né? A gente gostaria de continuar fazendo, né? Dá para fazer com a galera da mesma idade. Hoje eu só consigo ficar até umas 10 para as 4. Eu tenho reunião com o meu contador e tenho que daí sair correndo aqui. Mas qualquer coisa, depois eu vejo a gravação. Eu sempre gosto muito dos treinamentos aqui de finanças. Aqui eu estava viajando, depois eu assisti no YouTube, tudo, gostei bastante. Tranquilo mesmo. Mas aqui a meta foi mais difícil, assim, geralmente a gente bate a meta 3 uma semana antes, 8 dias. Essa aqui foi mais batalhado, mas já era esperado. Eu falo para eles, a gente fez um janeiro, um fevereiro, um março muito forte, muito. E daí eu falei, cara, que era previsível que em algum momento a gente ia ter uma queda, né? E a gente não tem até nem a capacidade de encher tanta gente aqui dentro. A gente tem que limitar por causa do espaço físico, mas deu boa. Pelo tanto de dias chuvosos e feriado, teve uns 2, 3 dias que a gente ficou sem internet aqui, deu um pau. Que é quando vai dando tudo as cagadas, né? Mas eu sempre falo, eu não dou muleta para eles. Ó, não tô nem aí para vocês se é chuva, se vocês vão ter que pegar um caiaque para chegar até a academia para trabalhar, cara, dane-se. E eles têm, graças a Deus, isso muito forte dentro da cabeça deles. E então, vendeu, prospectar o tempo todo.
Tu tá muito bem assessorado aí, Gui. Muito bem É só assessorado implementar pelo essa cultura dentro da academia. Quando eles abraçam essa cultura, eles mesmos ficam com vergonha de dar desculpa. E, na verdade, eu estava falando com o Carlos, até o Carlos estava aqui semana passada, e eles têm as metas pessoais deles. Eu coloco a M1, M2, M3, mas eles já sabem fazer, claro, a conta reversa. Lógico. Eles sabem o quanto eles querem ganhar, então eles botam a meta na cabeça deles de quanto eles têm que vender, né? Que daí são metas acima do que a gente propõe. E uma coisa que eu acho bem legal, funciona muito bem aqui, eles botam todo dia quantos planos tem que vender por dia. E daí, quando, digamos assim, são 6 planos por dia, vendi 10, eles não tiram dos outros dias. Uhum. Eles deixam como excedente, né? O excedente virou gordura. E não é dia 4 do último. Não. Outro dia é 6, e 6, e 6, e 6. Uhum. Se fez gordura ou não, a não ser que deu errado, vendeu 5, daí o outro vira 7. Agora Sim, os 10 sim. não vira 2. Cara, que bacana Mas, ô, isso, cara. Carlos, Mas isso aí é a que eu estava falando de manhã. É o perfil comercial da pessoa. Quando a pessoa tem perfil comercial, ela é de vendas, não importa, ele vai fazer o que for necessário para chegar na meta pessoal, não é a meta da empresa, é a minha meta. O que eu quero fazer com isso? O que eu quero ter? Qualidade de vida que eu quero dar para minha família? O negócio é esse. Eu esbarro muito aqui com contratações bem difíceis e para conversar com o cliente, assim, ela é uma pessoa ótima, só que ela não é comercial. Você vai deixar o salário da sua empresa, o dinheiro da sua empresa na mão dessa pessoa? Foi o que eu estava conversando essa semana passada com eles. Se estiver pegando fogo na academia, se tiver 3 consultores, 2 apagam o fogo e o outro continua vendendo, você vai precisar de dinheiro para cobrir o incêndio. O incêndio, exatamente. E é essa visão que eles têm que ter, de contratação de pessoas comerciais também. Bem assim tudo, mesmo. Né? Não adianta, tem gente... Cara, tudo pode ser explorado, melhorado, treinado, mas, cara, o cara que é comercialzão nato, puta, é um talento. Não adianta. Cara, é uma qualidade invejável, assim, né? E assim, é uma característica que alguns têm, que eu, por exemplo, não tenho essa característica. Eu fico admirado de ver como eles... porque é muito fácil de vender para mim. Porque eu não sou comerciante, é fácil, eu sou enrolado por qualquer vendedor que me vende as coisas. Mas é impressionante, cara, como os caras têm o dom mesmo de bater exatamente onde tu está desprevenido para te defender. Carlão, não duvido, tu deve puxar uma HP 12C ali, fazer os cálculos, puxar os caras besta. Esse vendedor do jeito, cara. Essa taxa efetiva não é essa, não me conta historinha. Guilherme, provavelmente ele te vendeu uma história boa no dia que ele foi aí, né? Com a HP dele aí te vendeu, você ficou assim, ó. Pô, foi mais bate-papo, sabe? Foi muito legal, a gente conversou bastante. Eu gosto muito, gosto muito de falar com pessoas que sabem mais que eu, cara. Foi bem legal. Porra, pode vir toda semana aí, Carlão. Foi muito bacana, né, Gui? Foi, porra, 10. Muito bacana mesmo. Você foi bem, hein, Carlos? Primeiro você foi para Balneário. Não, vamos para os nossos de Curitiba, hein? Para com esse negócio de Balneário aí, que Terraímos já tem muito privilégio aí, Balneário. Não, pior, eu morei 2 anos lá. Não conhecia a MSC, mas a MSC não existia ainda. Foi em 2010 e 2012. Se for de novo, Gui, bota para treinar. Cara. Mas eu acho maravilhosa aquela região ali. É gostoso. Pô, hoje está um dia bonito, abriu um solzão. E mesmo assim, feriadão, a gente dá umas voltas, pega o carro, dá uma voltinha à beira da praia. Cara, a cidade é muito bonita, assim. Pô, a gente tem os nossos problemas, mas pô, só de tu dar uma passeadinha ali na Atlântica, cara, já melhora o teu dia, assim. É incrível. Dispersa. Eu fazia isso. Uma vez nós chegávamos a levar 2 horas para ir da 2000 até indo pela Barra Sul e voltando pela Atlântica. Porque de tanto movimento que tinha, cara, e a gente adorava aquilo ali, cara. Adorava daquele rolezinho ali só. Impressionante. Era muito gostoso ali, cara. Pegar criança, filho, sobrinho para passear ali deve ser uma delícia. Tem muita coisa legal para fazer. Realmente, assim, melhorou. Cada vez tem mais atrações. Pô, vem o aquário, que as crianças adoram.
Quer dizer, eu gosto mais do que as minhas filhas, né? Eu vou lá, fico mais tempo vendo os peixes. Daí a Roda Gigante também, outro empreendimento privado que veio ali, cara, para somar, ficou muito bonito, ficou integrado com a natureza. O teleférico já é antigo, mas, pô, é uma atração muito bacana, tradicional. Muito bacana, muito bacana. Engraçado, foi um projeto de mudança que, em pouco tempo, o balneário virou outro lugar, né? O metro quadrado virou um preço o maior do país. Mas isso a gente já 2010 ali a gente já via isso. A gente já tinha clientes lá que tinham comprado apartamento lá por um valor, tinha aumentado 6 vezes o valor de mercado. Isso em 2010. E a história da bolha, e o guia de lá, ele sabe, tem sempre a história da bolha, que o Balneário Camboriú está atingindo a bolha máxima e tal. Na verdade, isso nunca aconteceu, sempre foi aumentando cada vez mais. E mais porque os imóveis cada vez são superiores uns aos outros. Ainda mais agora que entrou, até o Messi tem investimento aí. Não é só mais... É que é dinheiro de tudo que... É que eu sempre falo, assim, a gente sofre... Geralmente, a gente já passou por algumas crises aí, claro, né? Eu já estou aí uns mais de 20 anos de estrada em outros segmentos, mas a gente acaba sofrendo menos em Balneário Camboriú, a nossa microeconomia, porque recebe muita grana de tudo que é lugar. É os fazendeiros botando grana aqui, daí veio, faz uma década e meia, começou os artistas e jogadores de futebol comprar aqui. Então, o dinheiro, vem dinheiro também de tráfico, vem das coisas ruins, vem dos empresários, mas vem, todo mundo conhece e bota dinheiro da nossa região aqui. Então, a gente está... onde flui a grana, cara. Tu tem que estar onde tem dinheiro, né? Que tu acaba Os meninos lá de Porto Alegre, da família Lima, acho que é o Amon-Ra, que tem uma parceria aí também com eu não sei eu não sei qual a balada que é aí que eles têm também, cara. É investimento de todo lado aí. Sim. Porque não tem erro, tem muito dinheiro circulando na região. E aí isso enfim, já é muito diferente de qualquer lugar do Brasil. A verdade é essa. Apartamento de, digamos, 4, 5 milhões, cara, é uma mercadoria ultra mega comum, assim. Tu escuta... Não, em 2010, não sei se tu lembra, Gui, tu era menino aí, em 2010, Gui, não sei que idade tu tem. Não muito! Mas em 2010 tinha um prédio na beira na Atlântica, que o cara comprava e ganhava uma BMW. Sim, não sei se tu chegou a pegar. Sim. Uhum. Daí os caras ficavam putos. Compravam um apartamento e ganhavam uma BMW de presente. Pois é, menino. Olha isso. Carlos, eu vi que o Alisson também está com a gente. Eu não tinha visto o Alisson. Boa tarde, Alisson. Tudo bem? Ou não? Oi, Alisson. Deixa eu ver. Só vi o nome dele aqui. O Alisson da AP. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Alisson? Não tinha te visto. Jóia. Tudo jóia, graças a Deus. Vocês, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Ô, Carlos, eu acho que você já pode começar, que eu acho que serão eles dois mesmo. Tá bom? Vamos começar já, então. Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão conseguindo chegar? Tá aparecendo para vocês aí? Perfeito. Sim, tá perfeito. Sim. Eu estou mais na escuta agora que eu estou no trânsito, tá? Então. Mas para não deixar de participar, eu sei que a gente aprende escutando também bastante, né? Tranquilo, Alisson, tranquilo. Mas chegando na academia... Mas depois vai estar gravado também e tu vai poder entrar lá. Mas tá bom, tranquilo. Bom, então, gente, é que nem nós passamos hoje pela manhã. Então, o planejamento financeiro, a gente está iniciando essa mentoria, na verdade, né? Novamente, para que vocês tenham cada vez mais o controle aí do negócio de vocês. Então, eu separei aqui um esqueminha do que vai ser tratado, né? No primeiro, aqui na partezinha amarela, ao longo de todas as mentorias, o que nós pretendemos passar para vocês, né? Situações que levam as academias a dificuldades financeiras, fluxo de caixa, contas e suas classificações, detalhamento de despesas, análise dos resultados, indicadores de desempenho, né? Como projetar o fluxo de caixa, importantíssimo isso, análise de investimentos e processo de reorganização da estrutura de capitais
e reversão de situação negativa. E aqui é um ponto crucial que nós vamos tratar, só que para isso, claro, nós vamos ter que ter evoluído já nas mentorias, né, para ter o know-how suficiente para compreender essa última parte ali. Depois aqui, situações que levam as academias a dificuldades financeiras, né? Então, essa de cima aqui é um resumo de tudo que vai ser passado nas mentorias, na verdade, né, ao longo desse ano. Mas aí vamos iniciando aqui, então. Situações que levam as academias a dificuldades financeiras. Falta de controladoria assertiva, né, estrutura ideal, e a falta de planejamento financeiro, plano de entradas de recursos versus saídas de recursos. Por que isso aqui, né, gente? Situações que levam academias a dificuldades financeiras. Não é dificuldade geral, porque a empresa precisa de vendas, né? Mas dificuldades financeiras, gente, é fundamental. Esses dois elementos são que geralmente levam as empresas a terem realmente dificuldades. A falta de uma controladoria, né? Que nada mais é do que a estruturação da receita e despesa para que se tenha o ideal de resultado, né? E a falta do planejamento financeiro, que é justamente para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, qual a nossa meta, né? Nós precisamos ter isso muito claro, porque sem meta nós não conseguimos atingir os objetivos, né? Até porque não há objetivos também, né? Então, vamos seguindo, então. Consequências, então, certo? De uma empresa sem a controladoria. Redução ou falta de capital de giro. Isso é muito comum nas empresas que não têm um controle financeiro austero, né? Custos financeiros elevados por conta de antecipações de vendas a cartão. Isso aqui é obrigatório no início, lógico, mas nós temos que gradativamente ir saindo dessa questão das antecipações, né? Então, as antecipações, elas não são uma praxe, é algo que a gente utiliza como mecanismo de manter a liquidez da empresa, podendo pagar as contas, né? Mas com o objetivo de sair dela futuramente. Comprometimento financeiro com parcelas de financiamentos e empréstimos, e aqui nós vamos ver muito isso ao longo desse trabalho todo, porque esse comprometimento financeiro por parcelas de financiamento e empréstimo, eles se dão muito por falta de planejamento. E o planejamento não é mental, assim, cara, eu quero atingir tal resultado. Ele é calculado, esse planejamento, na verdade, né? E nós não temos como enxergar ele sem antes adotar as formas, os cálculos, para que nós possamos ver como é que está de planejamento a nossa empresa. Por isso, o fundamental, o planejamento financeiro de longo prazo, de médio e longo prazo. Falta de análise criteriosa e detalhada sobre a viabilidade do investimento, né? E aqui, assim, falta de análise criteriosa e detalhada sobre a viabilidade de investimentos. O que a gente quer dizer com isso? Vocês podem, todos vocês sonham em modificar toda a academia de vocês, modernizar completamente, enfim. E a gente sabe que isso é extremamente viável para o negócio. Vai colocar o negócio de vocês em um outro patamar, mas a análise criteriosa e detalhada que a gente se refere aqui é do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque existe um elementinho muito importante chamado ponto de equilíbrio, que é, na verdade, toda a despesa fixa dividida pelo percentual da margem de contribuição, e que vai dizer até onde vocês podem ir com os financiamentos e investimentos de vocês. Porque cada financiamento e investimento que vocês fazem, vocês elevam o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é um ponto em que o negócio está equilibrado, pelo contrário, ele está zerado entre receita e despesa. Vocês têm que ter um faturamento acima do ponto de equilíbrio para ter lucratividade. Então, gente, esse é um dos fatores. Vários outros fatores são afrontados por essa questão do investimento, e muitas vezes o investimento é viável para os negócios, de uma forma geral, o padrão de academia que vocês têm, mas para o momento de vocês talvez não seja tão viável assim. E aí é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Então, falta de análise criteriosa e detalhada, né, sobre a viabilidade dos investimentos. Orçamento financeiro sem comprometimento dos dados de todos os envolvidos no processo, né? E aqui também é o que a gente chama de miopia financeira,
quando nós fizemos um orçamento e só nós temos o envolvimento com isso, enquanto os outros quebram o orçamento, sem nem mesmo saber quais são as metas, né? Incapacidade de pagar todos os gastos mensais da empresa é uma consequência também de não ter o planejamento financeiro, né? E aí vocês têm que antecipar, e vocês podem antecipar até onde tem para antecipar. Depois de não ter mais por onde antecipar, aí realmente fica bem difícil. Desconhecimento da real lucratividade da empresa. Isso é muito comum mesmo, porque para calcular a lucratividade tem uma série de cálculos que são aplicados, e aí então a gente tem a lucratividade que não é a que a gente enxerga praticamente, ela é uma lucratividade percentual que é extraída no confronto de vários cálculos, para que a gente tenha realmente a lucratividade, qual tipo de lucratividade, operacional, não operacional, enfim, né? E a gente tem que conhecer muito isso. Na verdade, nesse elemento aqui, gente, quando a gente começa a definir a lucratividade do negócio de vocês, a gente já começa mais ou menos a despertar aquela ideia do controle, né? Porque a gente começa a conhecer as variáveis que acabam gerando da lucratividade as ações que nós adotamos na empresa, de gasto, principalmente, de investimento, né? E aqui a última, e não menos importante, né, e muito corriqueira, gente, muito corriqueira, mistura de contas pessoais com a da empresa. Bom, ao longo dessas mentorias, nós vamos trabalhar tudo isso. E vocês, a um dado momento, vocês vão chegar e vão falar, cara, não tem como misturar a conta. Não tem como ter os resultados do negócio para administrar se eu misturar as contas. Então, vocês vão ver que, naturalmente, não existe mistura de conta entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A empresa tem as contas dela e vocês têm as contas de vocês. E aqui eu posso até fazer um adendo sobre o ponto de... Não é o ponto de equilíbrio, mas sobre os gastos que vocês têm na empresa, né, e o prolabore. Por exemplo, quando vocês definem o prolabore, vocês não se está querendo que vocês gastem o mínimo possível. Né? Vocês têm a vida de vocês. Vocês têm que definir o prolabore que realmente satisfaça a vocês. Afinal de contas, vocês têm um negócio que é lucrativo, é satisfatório, enfim. Mas o importante do prolabore é que seja gasto só o que é o prolabore. O restante, a lucratividade, ela vai ficando acumulada na empresa por os meses. Porque, vejam bem, as empresas não faturam sempre o mesmo, não tem sempre o mesmo faturamento ao longo do ano. Tem meses que fatura menos, meses que fatura mais, meses que sobra capital de giro, meses que falta capital de giro. Então, qual é o correto? Vocês estipulam o prolabore, utilizam esse prolabore todo mês, enfim, é normal, retiram da empresa, mas a lucratividade mantém nela. Aí você não está me perguntando, tá, mas o que eu faço? Vai ficar acumulando recursos se a minha empresa é bem lucrativa. Bom, ela vai ficar acumulando recursos, é verdade, até dezembro, porque em dezembro você fecha o balanço e recomeça um outro ano. Começa novamente um outro janeiro, um outro fevereiro. Aí vocês já têm a noção exata do que vocês vão precisar de capital de giro. A diferença vocês podem levar para casa, não tem problema nenhum. A questão é manter o capital de giro da empresa para o ano, para que ela tenha a manutenção dos negócios sem ter dificuldades. Entenderam? Então, a mistura de contas pessoais com conta da empresa é terrível isso. Mas vocês vão ver muito claramente que não tem como sustentar essa operação. E aí, então, gente, esses fatores ruins que eu coloquei para vocês aqui, negativos, muitos deles, eles geram algumas sensações. E essas sensações, elas ocorrem com qualquer empresário, gente, que passa por isso, tem algumas dessas sensações aqui de baixo. E ela vai aumentando a gravidade até o final. Tensão interna, né? E a tensão interna gera um clima organizacional negativo, né? Nós conversávamos há pouco sobre equipes de vendas lucrativas, enfim, que trabalham, que estão imbuídas no processo do negócio, né? E quando o empresário está com essa tensão interna dentro do negócio, ele acaba influenciando os demais operadores também, os funcionários. E aí, gente, acaba tendo dificuldade, porque aí ele cria um clima organizacional negativo. Porque aí não é só o empreendedor que fica com aquele sentimento negativo.
todos os funcionários também acabam absorvendo aquilo ali. E a empresa fica numa esfera negativa, né? E isso não é bom. Autoanálise sobre a própria capacidade de gestão. Isso aqui é natural também, o empresário ter essa sensação. Só que vocês podem estar pensando, tá, mas isso é positivo. Tá? Se eu fizer uma autoanálise sobre a minha própria capacidade de gestão, eu só posso melhorar, porque eu vou identificar onde estão algumas falhas minhas, né? Ou até mesmo todas. E aí eu posso trabalhar. Mas não nesse clima, nesse momento, de clima de tensão dentro do negócio. Né? Na verdade, aqui, essa autoanálise sobre a própria capacidade de gestão é uma depredação da capacidade. Quando o empresário começa a jogar para si próprio a culpa do negócio está indo mal. E muitas vezes a culpa não foi só dele, a culpa pode ter sido do mercado também. Né? Sensação de esforço desmedido, porque trabalha, se não vê resultado. Né? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado mesmo. Pressão dos credores, né? Quando começa a atrasar faturas. Preocupações diversas, sobretudo sobre como captar recursos. E aí, bom, vocês têm... E isso aqui é uma coisa, gente, que os psicólogos explicam. As pessoas têm duas tendências. Uma para crescer e outra para se manter. A pessoa não se mantém, não busca dinheiro crescendo. Ela cresce quando ela consegue isso. Como é que eu posso explicar isso aqui melhor para vocês? Quando vocês estão preocupados com dinheiro, vocês abortam todas as outras ideias. Vocês ficam preocupados em buscar dinheiro para suprir aquele momento. Na verdade, aquele momento. Mas e se esse momento for muito, muito longo? Vocês vão crescer ou não vão crescer? Vocês vão ficar o tempo todo buscando recursos para suprir aquele momento. E aí a tendência... Aí alguém bate na moleira de vocês e fala assim, tá, mas por que tu não reorganiza as contas? Aí que vocês vão se tocar que devem reorganizar as contas, porque até ali vocês estão tão envoltos nessa ideia de que precisa de dinheiro, precisa de pagar as contas semana que vem, amanhã, enfim, e não vai dar o mês todo para pagar. Isso é muito complicado, isso é complexo. Então, preocupações diversas, sobretudo sobre como captar recursos, é uma sensação que faz com que você se torne mais reféns ainda de uma situação negativa. A sensação de incapacidade de reverter o quadro, e aí em função do quesito anterior, onde eu falei que a pessoa fica realmente sem raciocínio, ela fica buscando soluções desesperadamente, né? E aí ela não tem capacidade de reverter mesmo o quadro. Então não é nenhuma sensação de incapacidade. Ela realmente não tem capacidade de reverter o quadro, quando ela estiver em volta naquele sentimento ali. E aí começa a sensação de falência, e aí realmente todos esses anteriores aqui se potencializam. Né? Então, realmente, são sensações terríveis que as empresas passam por conta das sensações dos gestores. São seres humanos, isso aqui todo ser humano, gente, está sujeito a isso. Só que o ser humano pode ser avisado, pode ser instruído a não chegar nessa situação, mas no momento de estresse profundo mesmo, é essa sensação que ocorre na maioria das empresas. Né? Nós temos muito pouco esse tipo de problema no GAP, talvez nem tenhamos, mas o GAP é uma empresa de alta performance que trabalha isso. Mas quando uma academia ela busca uma solução, muitas vezes ela busca uma solução de venda para tentar solucionar esses problemas. Ela já tem. Estão entendendo? E, na verdade, isso tem que ser solucionado de uma forma ou de outra. A verdade é que não há para onde a empresa correr. Então, nós já começamos a ver que a empresa precisa da venda, mas precisa da administração dessa venda, desse recurso. Né? Então, isso tudo nós vamos ver ao longo dessas mentorias aqui. Então, essa é a proposta das mentorias, para que vocês realmente, ali pela metade, já saibam exatamente as saídas todas, e nós passamos mais da metade desse trabalho todo discutindo mesmo, de igual para igual, sobre problemas mesmo que venham ocorrendo, soluções que vocês tenham, porventura, criado na cabeça e medido se é viável ou não. E aí nós realmente todos saímos ganhando. Né, pessoal? Então, essa é a mentoria, gente. É isso que nós vamos fazer ao longo do período. Agora, eu vou abrir para vocês aí
para trocarem uma ideia comigo sobre isso aqui, né? O que que vocês acham disso, gente? Eu vejo... Faz... Opa, Pô, pode desculpa, falar, pode Gui. falar, Alisson. Não, pode falar, pode falar. Oi, Alisson. Deve ter caído o telefone do homem. Eu acho que caiu. Fala, Gui. Não, eu vejo realmente assim, pô, graças a Deus eu vejo alguns problemas aqui, a gente quase não tem nenhum deles, né? Mas é que eu falo, pô, eu gosto de sempre acompanhar para ver aqui onde a gente pode melhorar. E acho que o que eu mais vejo erro comum, que eu sempre estou conversando com outro pessoal que tem academia, é ali o desconhecimento da lucratividade real. Realmente a pessoa ela tem a impressão que a empresa dela não está dando lucro por conta do último item, que é misturar as contas pessoais com a da empresa. Então, cara, esses aqui, claro, todos os outros, meu Deus, quem sou eu para dizer? Eu sou fãzaço disso aqui, mas esses dois últimos, assim, cara, eu acho que, putz, dos caras que estão com dificuldade, se isso aqui não é 100%, é 99%. E aqui tem um detalhe importante aqui, porque o Prolabore, ele não é existe, quando a gente fala em Prolabore, com o cliente, ele já fica meio assim. Não é para reduzir nem para aumentar o Prolabore, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que tem que ser respeitado o Prolabore. Se está baixo, deve até aumentar mesmo, para que não tenha que, né, buscar tirar recursos dentro da empresa. Mas é ter um Prolabore e respeitar isso, né? Então, o que a gente tem que falar muito para os clientes, geralmente tem que colocar muito para ele, é isso, porque os clientes confundem o Prolabore, não misturar as contas da empresa com as contas pessoais, com reduzir o seu gasto pessoal. Na verdade, pô, a gente tem os limites mínimos nossos, e às vezes o cara já está com o limite mínimo dele. Então, não é disso que a gente está falando. Então, a gente tem que explicar para o cliente que a gente não quer que ele gaste menos, a gente quer que ele gaste o que é dele, mas que a empresa fique administrável, né? Então, eu concordo, Gui, eu também acho fundamental essa parte. Fundamental. Isso acaba logo que a empresa entra para o GAP, mas todas que entram para o GAP entram nesse problema. Sim, fazer a conta reversa, né? Para eu aumentar, digamos, meu Prolabore, qual que é a conta que eu tenho que fazer lá na ponta do faturamento, né? Então, e aí tu entra num círculo virtuoso, porque aí tu busca aumentar o teu faturamento, tu te intera mais nos resultados, por outro interesse que tu tem em particular e que é importante isso, né? Aí enquanto que no momento, como eu estava explicando, no momento em que tu entra numa situação negativa na empresa e tu não tem controle, cara, cada vez tu entra numa situação pior. Isso o próprio cérebro da gente faz isso, né? Não, mas eu tenho que esperar o Alisson aí, contribuição dele. Não, mas é exatamente isso. Do pessoal misturar as contas pessoais, é uma coisa básica aí. Eu vejo que muitas pessoas não têm o controle das despesas também. Às vezes coloca dinheiro em algo que às vezes não tem retorno, né? Tem as despesas básicas, né? Que fazer o negócio operar, rodar, mas às vezes está ganhando cada vez mais e gastando mais, e a lucratividade ela acaba sendo a mesma. E às vezes despesas desnecessárias, às vezes eu vejo acontece bastante também, né? Isso acontece muito também, viu, Alisson? Na verdade, nós vamos, na medida do andamento, quando nós entrarmos nas projeções anuais, aí é que isso aí é sanado, quando tu tem o teu projeto, a tua perspectiva anual de resultado, e o quanto tu quer atingir de resultado líquido até o final do ano. Então, aí tu começa realmente, as pessoas começam daí a entender que precisam ter esse cuidado. Cara, a gente continua gastando o que gasta sempre. Acontece que as pessoas, realmente, quando elas ganham 10 mil reais por mês, elas gastam os 10 mil. Se ela passar a ganhar 20, não sobra 10. Ela leva 2 meses para levar o gasto dela para os 20 mil. Isso é assim natural. Isso é natural.
Só que o negócio tem que ficar protegido, né, Alisson? Então, esse é um problema. Por isso, para a Labora é importante. Porque aí a pessoa, ela quer aumentar, a empresa está faturando, ela não pode aumentar o Prolabore desordenadamente também, né? Porque ela vai ter o controle disso. Vocês não vão absorver isso. E compartilhando também, Carlos, que eu vejo muito no nosso meio da academia, muitos proprietários, gestores, eles usam um indicador muito forte de crescimento da academia, que é o número de alunos. Também é um indicador. Mas muitos acabam olhando o resultado de lucratividade. E sendo que, às vezes, uma academia que tem 1.000 alunos e outra que tem 500 alunos, a que tem 500 às vezes pode estar lucrando bem mais do que a que tem 1.000 alunos, né? Tem várias, tem várias. Então, isso é uma situação que eu vejo muito no mercado também. Porque as pessoas às vezes desconhecem desse lado, né? Do lado financeiro, né? Alisson, tem uma coisa curiosa até para a gente ver. Ontem eu estava vendo aqui o jogo da segunda-feira, Botafogo e Bahia. Aí eu vendo ali, olhando, aí eu não sei por cargas d'água, eu me lembrei dos jogadores, que antigamente, na minha época, eu tenho 56 anos, o jogador não estudava, ele fazia escolinha, ele virava profissional e botava o dinheiro fora. Cara, hoje o jogo de domingo, que o Grêmio perdeu para o Cruzeiro, eu sou gremista, por isso que eu digo isso, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro, o Ronaldo Nazário estava na arquibancada. Eu olhando o Ronaldo também pensando, cara, esse cara é um milionário. E ele ganhou muito dinheiro, mas muitos ganharam muito dinheiro e não fizeram o que ele fez. Por quê? Porque ele teve um controle disso, né? Ele pensou independente daquela fartura toda que ele viveu a vida toda, enquanto jogador, ele foi um grande jogador mesmo, ele teve esse controle. E muitos não, muitos botaram muito dinheiro fora. Teve um jogador que só para complementar, que comprou uma caminhoneta, se não me engano, uma Land Rover, e ele comprou uma caminhoneta Land Rover 0 km, que hoje custa, sei lá, 800 mil reais, e em uma semana ele detestou o carro. E ele pegou e vendeu aquele carro e comprou outro. Cara, ele perdeu 300 mil reais, talvez, naquela operação, uma semana. Mas era tudo assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que o jogador de futebol aprendeu isso, né? Porque eles gastavam muito. Na verdade, os empresários, de uma forma geral, não são só jogadores de futebol. O empresário, de uma forma geral, quando ele vai aumentando o ganho, ele vai aumentando o gasto. Sim. E aí, por isso que é importante ter um fluxo de caixa, um comprometimento com o resultado da empresa, porque ele começa a enxergar, cara, a hora que eu estiver aqui, aí a coisa mudou, porque aí realmente eu vou estar nesse patamar, aí, cara, realmente eu tô bem tranquilo. Sim. Então, a gente procura despertar essa intenção no empresário, porque aí ele começa realmente a buscar o resultado. Aí só um detalhe que o Alisson falou ali. Eu, por exemplo, utilizo o Evo, né? Que é, acho que um dos mais famosos sistemas do Brasil. Se não o maior, acho que a Pacto ali está junto. Eu também trabalho com eles, Gui. O que tem muito que se atentar que o Alisson falou? Muito empresário avalia o crescimento da empresa pelo número de alunos que o Evo te indica. Mas o Evo tem uma coisa assim, ele está marcando ali aluno ativo. Cara, isso eu descobri da pior maneira. E eu acho criminoso. Eu falei para os caras, inclusive assim, ó, vocês estão ajudando a prejudicar, vocês estão prejudicando o cliente de vocês. Porque, por exemplo, o aluno ele está com um plano ativo e contabiliza como aluno ativo mesmo aquele que não está te pagando. Que, por exemplo, te parcelou em 10 vezes, pagou a primeira, está inadimplente, vai ficar inadimplente o resto do contrato, mas ele contabiliza ativo pelo período de contrato e não pelo recebimento. De competência. Uhum. Sim, e verdade. eu, Guilherme, como gestor, entendo completamente pelo regime de caixa, que é o que a gente está aprendendo aqui, que é o que o cara que, se ele está me pagando, ele é ativo. Se ele não está me pagando, ele é um inativo. Ponto. Então, o Evo, cara, eu sempre falo isso para todo mundo, não é malhar o pau nos caras, porque eu continuo usando eles. Tem muita coisa legal lá. Mas é um indicador, é uma falha, eu considero gravíssima.
e você não tem como mudar essa opção. E isso que eu acho mais grave. Então, às vezes tu tá olhando ali, cara, cresci, pô, os últimos meses 10%. Cara, pega lá, peraí, dá uma olhada se tu vende recorrente, se tu vende, digamos, parcelado no dinheiro, dá uma olhada lá que tu vai ver que muito contrato vai cair. E eu aprendi, cara, da pior maneira. Bem observado, realmente. Bem Realmente. observado. Então, porque o que vocês têm que ver é o dinheiro que vocês têm para operar, o recurso que vocês têm disponível para operar, né? Por isso o regime de caixa, porque vocês precisam saber o quanto vocês têm naquele momento para que vocês possam fazer as manobras, enfim, investimentos e tudo mais, né? Então, vocês já estão num patamar mais avançado, vocês já estão há muito tempo, já estão consolidados e tudo mais, mas o pessoal que está entrando agora, nossa, é crucial essa visão. Crucial essa visão de que... essa visão de negócio mesmo. Na verdade, vocês são educadores físicos. E eu mesmo fui na Univille aqui, já conversamos com o pessoal para colocar uma disciplina extracurricular de gerenciamento, ou de alguma coisa na parte de gestão, para que o pessoal saiba. Mas vocês são muito mais pessoas, vocês estão muito mais preocupados, naturalmente, em resolver o problema para as pessoas, né? E enquanto que nós, na nossa área da gestão, nós somos muito preocupados com o dinheiro, com fazer a sobra, enfim. Então, é natural isso é natural. Mas, por isso que é importante que vocês tenham uma noção clara do que é lidar com o dinheiro. Eu volto a dizer, vocês dois já têm isso. Mas o pessoal que está saindo agora, que está entrando agora, é muito difícil isso. É muito difícil. Porque vocês são empresários, vocês deixaram de ser educadores físicos. Hoje vocês são empresários. Eu não sou educador físico, tá, Carlos? Não, tu não é, Gui. Eu não sou. Tu não é, Gui, isso mesmo. Mas é atleta. Não sou nem atleta, não. Eu sou formado em administração de empresa mesmo, mas realmente apaixonado aí, cara, e eu sou um fã incondicional da galera da educação física mesmo, porque, puta, acredito realmente nessa transformação, cara. Puta, é fantástico. O que se consegue fazer com pouco, tu faz muito, né? É isso aí mesmo, tu me falou essa semana isso, quando eu fui te visitar aí. Eu fiquei surpreso até. Mas realmente isso é uma coisa que tem que ser mudado isso também. O educador físico tem que passar a ter essa visão de gestão também, né, justamente para evitar ter problemas com a empresa. Porque, na verdade, quando tu cria uma academia, tu virou um empresário. Tu não é mais educador físico, tu é um empresário, né? Tu é um empresário de educação física, mas tu é um empresário. E tem toda aquela carga de gestão que tu tem que ter no teu negócio para te poder te sustentar e crescer, né? E sustentar as pessoas que dependem também do teu negócio. Mas, Carlos, posso falar assim com todas as letras. Eu fiz administração de empresas, cara, e te falar assim, ó, a faculdade, porra, é voltada para isso, cara, e não prepara em nada para o mercado. Não tem nada. Eu acho uma tristeza, na verdade, a gente já estava até conversando, eu acho uma tristeza nós, desde os 6, 7 anos de idade, não termos, educação financeira na escola, né? A gente sai... Na escola. Cara, mas, Gui, eu dou aula na faculdade na pós e na graduação em administração, economia e contábeis, né? Mas na administração é muito curioso. O pessoal, assim, eu dou aula no sexto, sétimo, oitavo semestre. E eu dou uma aula que é iniciação empresarial, que é o último semestre, uma disciplina que cada universidade tem o seu nome, né? E que é, na verdade, uma introdução do aluno ao mercado mesmo, que é uma simulação empresarial. Mas eu tenho até conta, de 50 alunos, 5 vão para a parte financeira. O restante não quer a parte financeira. E não sei por cargas d'água também, mas é fundamental ter esse controle. Fundamental mesmo. E é isso que a gente quer passar.
A gente quer que, de forma simples, né, mas muito objetiva, que o educador físico consiga fazer no seu negócio os procedimentos normais que vão dar o controle para o negócio, né? E a possibilidade, principalmente, de crescimento, né? Então, isso é fundamental. O Alisson caiu? Ou caiu ou saiu, não sei se ele... De onde é que é a academia dele? Eu esqueci de perguntar para ele. Onde é que é, Cris? É em Joinville, Gui. Ah, tá. Não, quando eu vou visitar o Felipe, eu já dou uma passada lá também. Porque eu Em vi que ele é bem Joinville. atuante, ele está sempre nos treinamentos, ele está sempre no GAP, né? Em Joinville é bem próxima de uma outra academia que nós atendemos também, que é a Black Fitness. Temos 2 academias bem próximas ali no bairro dele. Entendi, não, legal. É que eu até, a minha meta é conhecer aí pelo menos 2, 3 por mês, então eu estou botando a minha agenda aqui para dar uma saída, tipo, uma vez na semana e passar e conhecer, trocar ideia com o pessoal. O cara sempre aprende, sempre aprende. Sempre. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, Guilherme. Bacana mesmo ter essa interação, enfim. Até pelos mercados, porque os mercados são diferentes também, tem situações diferentes. E eu falo, cara, é incrível, às vezes você vai numa academia, assim, realmente de bairro simples, assim, daquelas que, cara, não evoluiu nos últimos 25 anos. Cara, alguma coisa tu aprende. É incrível. Claro, tu vai numa grande rede, visitei Culazinho lá, Biorritmo, Companhia Atlética, é uma aula, tem muita coisa legal, mas... O atendimento é top, né, Guilherme? Não, mas mostra, assim, que o nosso não tem nada a desejar. Sim. Eu fui como cliente ali, bonitinho, entrei, né, tal, cliente oculto, fiz todas as perguntas, cutuquei muito o consultor, e realmente, assim, não é querer falar, mas tanto nós, a superação, que é quem eu conheço o trabalho, mas tenho certeza que N outros clientes da GAP têm um atendimento até melhor que a MFC, talvez, mas é ver que a gente tem um padrão muito semelhante, assim, que ele segue realmente a mesma linha, as perguntas, a ordem que é feita. Eu achei bem legal, voltei bem satisfeito. O tour também, eu já fiz alguma coisa em São Paulo. É o tour que eles fazem também, a negociação. Mas muito bons, assim, claro. Cara, são muito bons. Tu pega... Mas eu vi diferença. Eu visitei a Lessink lá, que é uma ticket médio, 1.500. Cara, daí realmente, assim, é um... O cara, ele é muito bom. Muito bom. Pessoal, desculpa, mas eu tenho que ir para um compromisso. Cara, eu não consegui remarcar agora às 4. Um prazer falar com vocês. Brigadão por tudo. Alisson, dia que quiser vir para Balneário Camboriú, a MFC está aberta. Uma hora dessa eu vou te visitar aí também em Joinville. E, sempre um prazer falar aí com o Carlos, com a Cris. Tudo de bom, imagina, pessoal. Gui, imagina. Prazer é nosso. Valeu. Tchau. Maravilha. Tchau, Gui. Oi, Alisson. Cadê o Alisson Poutu, será? Ele está com o microfone fechado. Aí agora é a hora, ele vai fazer uma consultoria Prime só para ele. E o Alisson gosta muito de números. Ele gosta muito de números. O Alisson gosta muito de números. Legal. Oi, Alisson. Será que ele ainda está aí? Ele está, pois é, eu acho que ele está com problema de conexão. Ele está com o microfone fechado. Oi, Alisson. Será que ele ainda está? Acho que não está mais, hein? Pois é. E agora, Cris? Agora se despede, porque não tem... Ele não tem comunicação. Qualquer coisa, se ele entrar em contato, se ele precisar de alguma coisa, eu peço para ele entrar em contato com você. Pode ser? Pode falar para ele entrar em contato comigo, então, daí, que não tem problema nenhum. Tá, joia, então, a eu qualquer falo. momento. Tá bom, Tá Cris? bom.
Obrigada, Então meu tá. amigo, bom trabalho, e depois a gente combina para passar aqui em Curitiba. Isso, vamos combinar assim, talvez para outra semana que a gente falou, né? Para ser A segunda quinzena. Segunda quinzena, isso mesmo. Não, tá tranquilo, bom? tranquilo. Fiz o checklist, uma boa parte já fez o curso financeiro, então já tenho uma noção para conseguir conversar com você. Ah, ótimo, perfeito. Perfeito, então. Tá bom? Então tá, grande abraço, viu, Cris? Tchau, tchau. Tchau.